Departamento de Artes Cênicas da USP. Além disso, integra o coletivo Teatro Dodecafônico, junto ao qual realiza suas pesquisas artísticas desde 2008. O coletivo investiga procedimentos contemporâneos para a criação teatral, a formulação de programas de performance e a mediação cultural, criando interfaces com a dança, cinema, artes visuais, literatura e educação. Nos últimos anos, tem direcionado seus estudos a performances e intervenções urbanas fundadas no caminhar, observando em especial as mudanças de paradigmas propostas aos espectadores. Vocês vão assistir agora a palestra Caminhar a Pé. Tenham todas uma excelente experiência. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês então sobre essa pesquisa que foi a minha tese de doutorado, que se chamou Percorrer a Cidade a Pé, Ações Teatrais e Performativas no Contexto Urbano. Dentro dessa tese, eu tentei organizar uma certa tipologia do caminhar, organizando assim algumas categorias que são necessariamente porosas, né? Elas não são categorias estanques e que poderiam direcionar de uma maneira muito definitiva determinadas modalidades artísticas dentro de uma categoria ou de outra, mas simplesmente pelo gosto, pelo prazer de investigar, de entender quanto são ricas as possibilidades de caminhar dentro desse contexto das artes. Então, a gente combinou que a gente falaria sobre duas dessas tipologias, sobre as derivas e as travessias, e depois a gente vai fazer um pequeno estudo sobre audiotour, que é uma modalidade artística que envolve o caminhar e que me parece uma alternativa, inclusive, nesses momentos tristes em que nós estamos vivendo, e que também é uma possibilidade da gente voltar ao espaço público, se mantendo seguros e lidando com toda essa crise que está tão bem representada no espaço público, né? Por um lado, pessoas que podem fazer esse confinamento e que podem se ausentar do espaço público, e por outro lado, pessoas que não têm essa possibilidade e que precisam usar o espaço público. Então, de que modo que a gente pode conviver na rua com toda essa crise, com toda essa dificuldade de condução desse problema sanitário mundial que a gente está vivendo agora. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês uma tela que tem algumas imagens. Toda essa pesquisa foi desenvolvida na USP, defendida em 2017. E desde então eu tenho desenvolvido isso nas minhas aulas, na mesma instituição. E também em parceria com o coletivo Teatro Dodecafônico, que é um grupo do qual eu faço parte, um coletivo do qual eu faço parte desde 2008. Então, inicialmente, se a gente for falar sobre a ideia de deriva, ou dessas táticas para perder-se, né? Eu sei que vocês já estudam deriva, que esse já é um tema conhecido para vocês, mas eu acho que é interessante a gente pensar nos primórdios dessa prática. Então, a teoria da deriva ela foi inicialmente escrita pelo Guy Debord, dentro do grupo do movimento dos situacionistas. Nesse contexto, não havia um entendimento de que se tratava de uma prática artística, ao contrário, se tratava de uma prática social, de um modo de vida, de uma alternativa a essa sociedade de consumo e voltada para o mercado, estritamente para o consumo e para esse uso funcional da rua, dos espaços públicos, e a deriva funcionava como uma alternativa de vida, né? Como um modo de viver, como um modo de usar e de ir contra essa modalidade de vida focada no aproveitamento do tempo, focada nessa ideia de que time is money e de que todo o tempo deve ser destinado à produção da mercadoria. Então, o Guy Debord ele vai falar em deriva nesse sentido, e ele vai o tempo todo desenvolver um discurso
um tanto contraditório, mas assim, contrário à ideia de que é dessa perspectiva artística para esse tipo de caminhada. Eu trouxe para falar sobre a deriva 2 exemplos que são exemplos desenvolvidos no dodecafônico, pelo dodecafônico, né, pelo coletivo Teatro Dodecafônico. Então, para a gente falar em deriva, talvez seja interessante a gente voltar nessa ideia da situação construída, que é uma ideia cara aos situacionistas e que ela gerou, inclusive, ela deu nome ao movimento situacionista. E um dos mitos fundadores desse movimento é uma ação que foi realizada na Notre Dame e que foi considerada um escândalo. Essa ação ela aconteceu em 1950 e ela foi muito divulgada pela imprensa da época. Um pequeno grupo de agitadores se infiltrou na Catedral da Notre-Dame de Paris e conseguiu fazer com que um deles, disfarçado de dominicano, realizasse um discurso proclamando a morte de Deus diante de mais de 10 mil fiéis. A blasfêmia ela foi descoberta e o grupo foi perseguido por um bando de cristãos em cólera e acabaram sendo salvos de um linchamento pela chegada da polícia. Então esse foi embora esse fato tenha se dado na época da Internacional Letrista, que é o grupo que antecede a institucional situacionista, os seus membros eles reivindicam esse ato como seu crime fundador. Então, o Debord, quando ele fala na teoria da deriva, e ele escreveu apenas um pequeno texto sobre deriva, né, ele não escreveu muito sobre isso, e esse texto está nas obras reunidas dele em francês e está traduzido num livro organizado pela Paola Berenstein-Jacques. E então esse fato, eu acho que ele é muito elucidativo sobre essa ideia de situação. Então, o que seria essa situação instaurada, essa situação construída? Então, é uma situação que ela não pode se confundir com um acontecimento, porque um acontecimento é algo que é inesperado, que não pode ser planejado, que é imprevisível, mas é uma situação que se constrói e que se faz passar por algo que é a realidade. Talvez por isso tenha uma aproximação tão grande dessas situações e das derivas com a ideia de jogo, porque trata-se de uma ação totalmente improdutiva e que pode ser considerada uma suspensão do real, um momento em que a vida cotidiana, corriqueira, ela é assaltada de algum modo por um acontecimento construído, por uma situação construída que tira a normalidade do seu curso comum. Então, a deriva, ela vai acontecer, essa teoria da deriva do Debord, ela vai acontecer dentro desse contexto, numa ideia de que não se trata de uma construção artística, mas de uma intervenção na vida corrente. E uma outra aproximação que o Debord fala para se referir à deriva é que ele associa a deriva a um encontro amoroso. Isso é algo que eu acho que é muito interessante da gente pensar, porque o corpo que sai de casa para uma deriva, ele é associado pelo Debord a esse corpo que vai a um encontro amoroso. Então é um corpo que ele sai sem saber o que vai acontecer, sem saber o que ele vai encontrar, sem saber quais vão ser os acontecimentos, quais vão ser os encontros, as ambiências que ele vai percorrer. Então, é interessante isso. Isso é uma coisa que o Klaus Viana fala também, né, em relação à preparação do corpo. Então, quando o corpo que sai para trabalhar, ele não é o mesmo corpo que vai ao cinema, ele não é o mesmo corpo que vai ao encontro amoroso. E ele acha que o corpo que mais se assemelha ao corpo que sai em deriva é o corpo que vai a um encontro amoroso. Então, eu acho isso interessante, ainda mais nos dias de hoje, a gente pensar o que é
né? Sair na rua, o que é sair desta maneira? Me parece que a gente não está numa fase que seria possível ir a esse encontro amoroso, né? Todas essas práticas da rua, de uso do espaço urbano, parece que nessa situação que a gente está vivendo, o espaço urbano ele está restrito somente às ações e aos deslocamentos funcionais. E tudo que a gente está falando aqui são deslocamentos que são tudo menos funcionais. Tentando seguir um pouco essa história da deriva, a partir da década de 60, e esse é um dado que falei certo? Crivelli Visconti, Jacopo Crivelli Visconti, ele traz no livro dele, Nas Novas Derivas, que ele vai dizer o seguinte, que a partir da década de 60 é que os artistas começam a se apropriar dessa ideia de deriva e começam a trazer esse modo de pensar para suas criações artísticas. E aí tem uma série de artistas que vão trabalhar com derivas, que vão propor derivas, e essas derivas, elas resultam necessariamente em outras materialidades. Então, muitas vezes, o ato do desenvolvimento da deriva, o ato da realização da deriva, não é um ato que é acompanhado por um espectador. Né? E muitas vezes são artistas plásticos, artistas visuais que estão envolvidos nessas derivas. Mas geralmente há uma produção de outras materialidades a partir dessas derivas. E nessas outras materialidades é que a gente consegue ter acesso ao que foi feito, seja por fotografias, por vídeos, por relatos. E é assim também que a gente tem acesso às derivas do Debord, quando a gente lê ele contando que eram derivas realizadas por grupos, que geralmente aconteciam à noite, e que eles tinham uma prática tanto de pegar carona, quanto de parar num bar e beber um monte de vinho, e depois pegar mais 5 caronas em direções diferentes da cidade. Eles faziam muito isso na época que havia greve de transporte público e que não tinha como se deslocar na cidade. Tem um relato também que diz que às vezes eles queriam se deslocar 20 minutos a leste, então eles pegavam um táxi ou eles pegavam um ônibus e iam 20 minutos em direção ao leste da cidade e depois continuavam caminhando dali, ou então essa deriva continuava acontecendo na hora de voltar para casa, então eles iam passando e deixando as pessoas em casa. Então a deriva também é uma prática associada à vagabundagem. Então é bom a gente trazer esse dado, porque realmente ela é uma mudança no uso do tempo. Não só, então, aqui eu falo que são táticas para perder-se, mas também dá para a gente pensar que é uma tática de perder tempo, porque com a deriva não se produz. A deriva é uma prática improdutiva. E aí eu escolhi duas. Eu vou trazer aqui primeiro essa definição para vocês, né? Da deriva como uma caminhada aleatória, realizada prioritariamente no espaço urbano. O percurso definido em uma deriva nunca coincide com uma linha reta, nem com a distância mais curta entre dois pontos. Então, trata-se de caminhar sem rumo, deixando-se levar pelo sabor dos acontecimentos e pelas pessoas que eventualmente se encontram pelo caminho. Pode durar algumas horas e até mesmo dias. Em uma deriva, experimenta-se a sensação de perder-se, mesmo em um espaço conhecido. Porém, o que está em jogo é mais a perda de tempo do que o ato de perder-se. Pode ser associada à vagabundagem e à boemia, como eu disse agora há pouco, e pode ser realizada só ou na companhia de algumas pessoas. Raramente acontece em grupos muito grandes. E Guy Debord e o movimento situacionista são referências quando o assunto é deriva. Aqui eu faço um resumo, né, do que eu falei agora há pouco. E eu escolhi, então, dois exemplos para trazer para vocês de ações que foram propostas pelo dodecafônico. A primeira delas é a Deriva 24 Horas, que são essas duas ações que eu vou apresentar para vocês, elas são ações de grande porte, elas são ações que foram muito radicais nesse sentido, tanto pela questão do tempo quanto pela questão do uso do espaço.
Então, a deriva 24 horas, ela foi uma deriva proposta pela Bia Cruz, que é a Beatriz Cruz, é essa pessoa que está na foto aqui que eu estou mostrando, e ela aconteceu na última lua cheia de 2014. Nós saímos às 7 horas da noite da Praça Roosevelt e eu acompanhei parcialmente a deriva, eu estava bem como esse olhar de fora, e ela se concluiu às 7 horas do dia seguinte, ao lado do estádio do Pacaembu. Então, assim, se a gente pensar na distância entre a Praça Roosevelt e o cemitério São Paulo ali, que estava logo antes do Pacaembu, é uma linha, se a gente pensar essa linha reta, a gente poderia chegar lá em 1 hora. No intervalo mais ou menos de 1 hora, se a gente fosse caminhando, a gente chegaria. Só que, como se tratava de uma deriva, a deriva nunca é um deslocamento em linha reta. Ela sempre vai ter algum elemento, vai ter algum modo de distorção. Eu caminho para cá, tem alguma coisa que me chama atenção que vai para ali. Nunca o deslocamento é em linha reta quando a gente está numa deriva. Então a gente sai da Praça Roosevelt, passa pelo Bexiga, sobe pela Paulista, pelo Bexiga, vai até o Ibirapuera, volta de novo ali pela Doutora Arnaldo até chegar no cemitério São Paulo e descer em direção ao Pacaembu. Então, assim, é um deslocamento muito grande que foi levado nessas 24 horas e que a gente se baseou nesses 6 procedimentos, digamos assim. Então, esses procedimentos, eles estavam ao alcance de todas as pessoas, todo mundo que participava tinha conhecia esses procedimentos. De 2 em 2 horas, havia um errante condutor, que era a pessoa que definia qual era o estímulo que a gente ia usar para esse deslocamento. Então, esse estímulo, ele era escrito no chão com giz ou com carvão. Então, se fosse tocar, poderia escrever no chão, tocar. Então, a gente sabia que em cada encruzilhada, a ideia seria que o caminho a se tomar partiria daquilo que você gostaria de tocar, as texturas, o mobiliário, os objetos, encostando-se, deitando-se, esfregando-se no espaço. Sentir seria sempre optar pelo caminho a partir dessa percepção do que eu estava sentindo, do vento, da onde eu sentia que fosse mais interessante que eu me deslocasse. Ou se fosse um dado seria jogado, se fosse par, a gente iria para a esquerda, se fosse ímpar, iria para a direita. E na segunda jogada a gente definiria o número de quarteirões que a gente andaria para a direita ou para a esquerda. E daí o fluxo, que seria uma ideia de caminhar mais rápido, de deixar ir caminhando seguindo um determinado fluxo, depois seguir pessoas, que essa é uma tática muito usada para se perder, né? Que é você experimentar um pouco o itinerário de outras pessoas, de modo que as pessoas não percebam necessariamente que estão sendo seguidas. E a ideia era isso, esta era uma deriva em grupo. Foi um grupo que ele começou com um número X de pessoas e algumas pessoas foram debandando, outras pessoas foram chegando. A Bia, que foi essa menina que propôs a deriva, ela tinha no celular dela um dispositivo que permitia que a gente localizasse o lugar que o bando se encontrava na cidade de São Paulo. Então era possível localizá-la. Então, se alguém quisesse nos acompanhar e chegar lá e encontrar o grupo, poderia entrar nesse aplicativo e descobrir, agora eles estão no Bexiga, agora eles estão perto do Ibirapuera. Então seria possível ir ao encontro do grupo. E então a deriva foi toda fotografada, também teve uma parte que foi filmada. Então a gente tem registros de imagem em foto, registro de imagem em vídeo, e tinha uma proposta que era assim, a cada 4 horas mais ou menos, havia uma pausa para comer e para escritas e para realização de escritas automáticas.
A escrita automática, ela é uma prática muito utilizada por nós no dodecafônico como uma maneira de aproveitar o calor do momento, o calor da experimentação, desse deslocamento na rua, para tentar registrar em forma de palavras essa experiência que foi vivida. Então, havia nessas pausas essa busca por realizar essas escritas. Teve esses momentos de cochilo, de descanso no espaço público. E esse aqui do lado direito é um momento em que as pessoas estavam escrevendo, né? Que estavam colocando em prática essa escrita. Eu acho que é interessante dizer que esse tipo de ação proposta pelo dodecafônico, ela não se constitui como uma ação cênica, no sentido de ser visível aos olhos de alguém. Então, se tem um passante, uma pessoa que intercepta essa ação no meio da cidade, essa pessoa não vai se dar conta de que se trata de um evento artístico. Ela vai ver um bando de gente andando, tendo um comportamento esquisito, fazendo coisas que geralmente não se faz, mas não se constitui necessariamente como um evento cênico. Ao contrário, trata-se de uma ação invisível aos olhos dos passantes da cidade. Né? Não tem aí uma ideia de uma realização cênica, visível, né? Não há uma construção cênica. O espectador tem acesso a essa criação a partir desses rastros, desses vestígios que são gerados, que são as escritas, que são as fotos, os vídeos. E daí a outra ação que eu queria compartilhar com vocês também do dodecafônico, já tem invisível no nome, que é essa deriva chamada elástico invisível. A ideia original dessa deriva, ela vem de um trabalho de performance que foi mostrado para nós pelo Antônio Araújo, num curso que a gente fez com ele lá na USP, que era uma caminhada com um elástico efetivamente que ficava ao redor dos corpos das pessoas. E nessa experiência havia essa negociação constante sobre o caminho que a gente ia seguir. Então não havia uma pessoa mostrando a direção e dizendo vamos por aqui, vamos por ali, mas havia essa negociação constante. Então às vezes havia esse tensionamento do elástico e sempre uma pessoa acabava levando o caminho para a direita ou para a esquerda, para frente, voltando. E depois da gente ter vivido essa experiência com o Tó, a gente resolveu experimentar isso entre nós sem o elástico. Por isso a gente chamou de elástico invisível. No começo nós éramos só 3 pessoas, depois a gente foi explorando isso com mais gente, até que se configurou esse modo de caminhar, de fazer essa deriva com o elástico invisível, que a gente saía da Praça das Artes, ali atrás do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, e a gente caminhava sempre se deixando levar pelas seguintes perguntas: o que te faz andar e o que te faz parar? Então, o tempo todo, cada participante está se fazendo esse tipo de pergunta, essas perguntas. O que me move? O que me faz andar? O que me faz parar? E quando eu tenho vontade de parar, a gente tem uma prática que é essa ideia de corpo-arquitetura, que é uma prática de colocar o corpo no espaço, de se relacionar com o espaço. Então, muitas vezes, aqui nessa foto, por exemplo, o Ideu deitou na ilha, no meio de uma avenida, e resolveu fumar. Então, deu vontade de fumar, ele parou e fumou. E o elástico, ele se dá numa definição tática do deslocamento. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa queira correr até a próxima esquina e virar à esquerda. Pode ser que a outra queira ficar parada fumando. Só que tem uma regra que ainda nos conduz, que é assim: eu não posso perder pelo menos uma pessoa do grupo de vista. Então isso faz com que esses tensionamentos também aconteçam. Só que nessa definição meio tática, a gente vai definindo se vai para a direita, se vai para a esquerda, se segue. Então essa ideia dessa negociação do caminho, ela se mantém
porque a gente está o tempo todo ativo e percebendo para onde o que um está fazendo, para onde ele está indo. E existe esse jogo também, né? Tipo, tem esse momento que várias pessoas erguem o braço, então às vezes tem um espelhamento da ação, às vezes, ocupa-se um determinado espaço e outras pessoas também vão lá e vão ocupar esse espaço, vão compor com essa arquitetura. Então, isso também faz parte do jogo. E o que que torna essa ação radical e também estendida no tempo, como eu disse para vocês inicialmente? Essa ação a gente fez algumas vezes no centro de São Paulo e a gente percebeu que a gente estava girando sempre nos mesmos lugares. Até o ponto em que a gente decidiu que é, é, a próxima a próxima vez que a gente experimentasse o elástico, o ponto de partida seria o ponto de chegada do último encontro. Então, com essa história, a gente sai do centro de São Paulo e, no prazo de 1 ano, que foi uma parte também que eu não participei, porque foi quando eu estava fazendo o meu doutorado de sanduíche na França, o caminho do elástico levou esse grupo até Santana, que é assim muito distante do centro de São Paulo, para quem conhece aqui. E essa foi uma ação que ela durou mais ou menos 1 ano. Então, é isso, assim, começando no centro de São Paulo e se repetindo a cada semana, a cada de 15 em 15 dias, não havia assim uma frequência tão recorrente, né, tão precisa, mas era recorrente. E então a gente conseguiu fazer esse trajeto, né? Depois, quando a gente terminou essa sequência do Elástico Invisível, a gente refez o caminho todo. Daí a gente ia lembrando, assim, saindo da Praça das Artes, a gente foi caminhando, e aí teve uma prática interessante de deixar alguns rastros pelo caminho de fotografias que foram feitas ao longo do percurso, deixando stencils com essas fotografias, com frases das escritas automáticas, e teve uma publicação que foi feita, que é a publicação do Elástico. E aí eu trago aqui para vocês uma noção, né, que ela foi desenvolvida pelo Michel Dissertot, que é essa diferenciação entre tática e estratégia, que são essas duas lógicas da ação. Por que eu acho que é importante trazer essas noções aqui? Porque a ação artística ela é necessariamente tática. Nós, como artistas, nós não temos condições, nós não temos poder o suficiente para agir de uma maneira estratégica. Quem lida com a estratégia é quem tem poder. A estratégia é uma visão do alto, ela é uma visão de quem tem o acesso ao mapa, de quem organiza as estruturas. O tipo de ação artística, tanto quando nós somos artistas, quando os artistas que a gente analisa, que a gente observa, são necessariamente táticos. Então, são duas lógicas, né, para a ação. Então, eu fiz esse resuminho aqui para tentar explicar essa separação entre tática e estratégia. Então, a tática, ela é determinada pela ausência de poder. E a estratégia é organizada pelo postulado de um poder. A tática é a arte do fraco. A estratégia é a ciência dos comportamentos bélicos, fora do campo de visão do inimigo. Por isso, aérea, por isso, uma vista de cima, por isso, panorâmica. E a tática é o movimento dentro do campo de visão do inimigo. E a gente pode pensar nisso, por exemplo, quando a gente pensa nas câmeras de vigilância, quando a gente pensa na cidade que já está posta, quando a gente usa a cidade, quando a gente se coloca na cidade, intervém na cidade, a gente está intervindo dentro de uma estrutura que está posta, dentro de um espaço que está dado. Uma ação artística, ela não tem o poder, a potência de fazer uma grande transformação. Mas a nossa ação ela é dentro desse campo micro. A gente está na micropolítica. Né? A gente pode fazer pequenas alterações nos comportamentos, nos modos de vida, e principalmente, sobretudo, no modo que a gente opera a nossa própria vida. Então, eu acho que essa transformação ela é muito mais pessoal do que do outro. Né?
E a estratégia, então, é uma ação que define, que delimita o espaço, enquanto a tática é um procedimento que propõe usos para o tempo. Então, optar por fazer uma deriva, por fazer uma travessia, é uma escolha de um uso do tempo, de um uso do espaço público. E com isso, infelizmente, nós não estamos alterando o espaço público, modificando o espaço público, né? E aí, eu montei no lugar errado essa foto aqui. Esses ainda são imagens do elástico invisível. Vários momentos assim, né, que a gente encontra ruas vazias, tem essa possibilidade de ocupar a própria rua com o corpo. E aí a gente chega nessa outra tipologia do caminhar, que é a travessia, que é o que tem no artigo que vocês leram, que é essa ideia de cortar a cidade com os pés. No artigo que vocês leram, eu apresento um pouco a ideia de travessia a partir dessa comparação com a ideia de deriva, que eu acho que é uma ideia mais conhecida de quem estuda intervenção urbana e está ligado nessas ideias de caminhada como prática estética e política. E eu apresento essa travessia que foi realizada pelo Dodecafônico na cidade de São Paulo, na qual a gente cruza a cidade de oeste a leste, em 2 dias de caminhada. Também são ações de grande fôlego do Dodecafônico, assim. E paralelamente a isso, a Paulina apresenta uma travessia que ela realizou com estudantes e um outro professor da Escola de Aplicação da UFO, da cidade de Uberlândia, que é uma cidade menor, mas que foi isso, que eles levaram um dia para fazer essa travessia. Pegando uma possível definição de travessia, né, a gente poderia dizer que então uma travessia é um deslocamento com o objetivo de percorrer um território pré-definido. Porém, a travessia também não pode ser considerada uma caminhada funcional. Isso é um aspecto bem interessante para a gente pensar tanto em deriva quanto em travessia. Um deslocamento funcional é esse deslocamento que você realiza na sua vida cotidiana. Quando você sai da sua casa e vai para o trabalho, quando você sai do trabalho e volta para casa, quando você tem uma função para aquele deslocamento. Tanto deriva quanto travessia são deslocamentos que não são funcionais. Quando a gente fala que a travessia é objetiva, é que ela pretende chegar em algum lugar. E ela parte dessa linha pré-estabelecida, pré-definida. Quando eu saio em deriva, eu só sei de onde eu saí, eu nunca vou saber onde eu vou chegar. Quando eu saio em travessia, eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu vou chegar. Pode ser que eu mude um pouco onde eu posiciono a minha linha, o meu percurso, mas trata-se de um deslocamento objetivo. O percurso construído em uma travessia pode se configurar como uma linha reta ou um contorno de uma cidade ou uma região. E embora o trajeto ou a ideia do trajeto seja pré-concebido, há variações de tempo. O espaço dessa prática ultrapassa os limites da cidade, podendo acontecer em zonas menos urbanizadas e no campo. E uma travessia pode ser realizada só ou na companhia de uma ou mais pessoas. E pode ser considerada também como uma figura de linguagem. Essa ideia da travessia, ela me ocorreu quando eu estava fazendo essa pesquisa do doutorado e tentando identificar essas diferentes modalidades de caminhar. E na época eu estava na França. E lá eu já tinha ouvido falar, já tinha um tempo, que era muito fácil atravessar Paris a pé. E eu estava sozinha, com meu companheiro e a minha filha. E eu comecei a falar para ele: vamos atravessar Paris comigo, vamos atravessar a cidade juntos, nós dois e tal. E a gente começou, como a gente não tinha nenhum esquema de cuidados com as nossas filhas, estavam longe da família e tudo, a gente definiu que às sextas-feiras à tarde
enquanto ela estava na escola, a escola lá é período integral, a gente podia fazer práticas nossas, fazer coisas nossas. O meu marido é um artista da música, ele é músico, mas ele não se envolve de modo algum com as minhas práticas artísticas. Tanto é que quando eu mostrei esse slide para ele ontem, ele ainda comentou assim: quem vê até pensa, né, que eu sou um performer. Mas ele era a companhia da qual eu dispunha naquele momento e ele foi super importante para me ajudar a traçar essa nossa tática de atravessamento da cidade. Então, eu quis trazer as travessias amorosas porque ela foi a minha primeira experiência de travessia. A gente saiu inicialmente, a gente morava ao sul de Paris, então a gente saiu de uma porta do sul de Paris e caminhamos até o norte. E depois a gente sempre ia de transporte público até as portas, a gente morava fora de Paris. E aí a gente foi depois para leste, em direção a oeste. E é muito interessante, eu gosto de trazer esse exemplo, porque por mais que ele seja assim mais singelo em termos de criação artística, porque só tem as escritas que eu realizei, ele não realizou nenhuma escrita, os procedimentos de deslocamento, de atravessamento na cidade não estavam tão claros, tanto é que eles foram sendo definidos na medida em que a gente caminhava. Então, por exemplo, como ele não tinha uma intenção artística ao atravessar a cidade comigo, ele estava mais com uma intenção turística, muitas vezes ele se deixava ser levado pelo interesse nas vitrines. E aí, por conta desse interesse dele, eu criei um procedimento. Eu disse para ele assim: toda vez que alguma vitrine te chamar atenção, e Paris é muito fácil das vitrines chamarem atenção, eu propunha para ele: vamos levantar o olhar e olhar para cima, para a gente tentar enxergar a edificação. E isso fez com que a gente percebesse camadas históricas na arquitetura de Paris, que não são assim tão visíveis tão imediatamente, que uma sobreposição de letreiros, inclusive. Tem lojas que chegam num determinado espaço que tem um letreiro de um antigo açougue, por exemplo. E aí virou uma livraria. E eles mantêm o escrito na fachada daquele antigo açougue e embaixo você vê o que é a livraria hoje, ou uma antiga loja de chapéu. Enfim, a gente começou a perceber isso ao longo da nossa caminhada. E essa virou um procedimento de deslocamento para não se deixar levar, atrair pela sedução da mercadoria. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu proponho para o Dodecafônico que a gente faça essa caminhada. É interessante perceber aqui na travessia de São Paulo, aqui a gente tem um mapa aqui embaixo, a gente sai da estação Ceasa de trem. E a gente faz esse percurso aqui da linha vermelha. A gente passa dentro da USP, atravessa o Rio novamente e vai passando aqui pela Zona Oeste, pelo centro, até chegar aqui perto da Zona Leste. Aqui a gente atravessa, a gente dorme num hostel na Moca e a gente segue por esse percurso que não é nada uma linha reta, né? Até chegar a Guaianazes, que é essa última estação de trem no limite oeste, no limite leste da cidade. E aí, o que dá para fazer uma comparação entre a travessia de São Paulo e a travessia de Paris é que a sensação física, corporal de atravessar Paris é uma linha reta. Se você sai de uma das portas e sai andando, somente quando você está chegando lá no sul é que vai ter uma pequena bifurcação, que a gente teve que definir no mapa se a gente ia para a direita ou para a esquerda. Mas a sensação é retilínea, é uma cidade projetada, né? Uma cidade que foi muito modificada também na era Haussmann e tudo mais. Mas São Paulo, mesmo que a gente fizesse há algumas tentativas de linha reta, São Paulo é uma cidade totalmente desordenada, totalmente caótica, que tem muita subida, tem muita descida, tem muita curva. A sensação, em momento algum, era de que a gente cortava a cidade em linha reta.
Então, assim, eu gosto de mostrar esse desenho que Ierê realizou aqui. O Ierê é esse que está aqui. Ele realizou esse desenho aqui no mapa para a gente, a partir do percurso que a gente efetivamente realizou. E é isso, não tem nem um pouco essa sensação de linha reta. E aí a gente tinha também alguns procedimentos, a gente tinha também essa ideia de escrever no chão. Então, quando a gente escrevia caminhar, a ideia era seguir em frente. A gente tinha sempre uma dupla que ficava com o mapa, porque teve um grande mapa que teve que ser impresso para a gente saber o percurso que a gente ia seguir. E então tinha essa dupla que estava deliberando, né? Olha, é por aqui que nós vamos, o mapa está dizendo que é por aqui, que é por ali, para a gente não ter que ficar falando o tempo todo. Descansar significava parar, observar um pouco a paisagem, repousar, sentar, espreguiçar. Desenhar era aquela ação que a gente estava realizando lá na USP, que eu vou voltar na foto daqui a pouco, que a gente estava desenhando as capivaras lá da raia. Conversar era quando a gente encontrava uma pessoa no caminho e a gente queria conversar com essa pessoa. Comer, o primeiro que sinalizasse fome poderia escrever isso no chão e a gente pararia para fazer uma pausa para se alimentar. E pausar seria uma ideia de parar a caminhada para fazer alguma discussão sobre alguma questão prática. Porque a nossa ideia inicial era que a gente caminhasse em silêncio. Só que nos primeiros passos na cidade, a gente percebeu que era impossível a gente ficar em silêncio, porque tinha muita coisa acontecendo. Porque a cidade ela tem muitas informações e tem muitas e é muito tempo vivendo junto uma experiência, e a gente se deu conta de que esse silêncio não seria possível. Então, mesmo os procedimentos de caminho, de escrita no chão e de definição desses procedimentos, eles acabaram caindo um pouco por terra. E a gente manteve então a travessia em modo avião, no que se refere ao celular, né? Então o celular estava em modo avião para ninguém ficar também disperso fazendo outras coisas. E a gente manteve a dupla que deliberava o caminho, mas a gente seguia a maior parte do tempo conversando e trocando ideias sobre o que a gente estava vendo e tal. E aí tinha 2 procedimentos que foram muito interessantes e que se mantiveram e que foram importantes para os registros que a gente conseguiu fazer da travessia. O primeiro deles foi: cada participante escolheu um aspecto do caminho para ser o seu procedimento particular de observação. Então, esse aspecto fazia com que a pessoa observasse o caminho e fotografasse, e depois, na hora das escritas automáticas, escrevesse sobre aquilo. Eu observei os fluxos de pessoas, fluxos de carro e todos os elementos da cidade que interrompessem os fluxos. Uma outra pessoa observou o chão. Então, ela observava quem morava no chão, os objetos deixados no chão, as moradias no chão, tudo que tinha a ver com o chão. Outra pessoa observou as escritas na cidade. Uma outra participante observou os skylines, né? Todas esses recortes do céu, das fachadas com o céu. Então, os tipos de skylines que ela conseguia observar ao longo do percurso. Isso gerou uma produção de registros muito rica. Então, aqui. E o segundo procedimento que a gente tinha era que a gente usava essa lista que está colocada aqui para vocês, que é uma espécie de programa compartilhado pelo Francesco Careri lá no Walkscapes. Eu imagino que seja um livro que vocês conheçam. Vocês conhecem esse livro? E aí ele tem essa lista, né, de verbos, que a primeira coluna são verbos: percorrer, guiar, celebrar, navegar, construir, achar, pegar. A segunda coluna são elementos, são coisas, né? Ou não, que tem um lugar, vocações, valores estéticos, valores simbólicos, os buracos, os perigos, relações, objetos, frases, corpos. E a última coluna são verbos que têm mais a ver diretamente com o caminhar.
caminhar, orientar, se perder. Então a ideia é que a gente poderia, a qualquer momento desse deslocamento, fazer combinações dessas palavras e escrever no chão, como rastros que a gente deixasse nesse percurso que a gente foi seguindo. Então, aqui nesse momento, a gente está no momento de desenhar, que a gente está desenhando as capivaras lá na raia da USP. Aqui é um momento de descanso. Isso acho que foi depois do almoço do primeiro dia. Aqui uma caminhada já na Zona Leste. Aqui o desenho, ó. Esse é o mapa. Isso aqui é uma pausa que a gente fez numa padaria e o mapa foi colocado em cima dessas mesas. Nós caminhamos em 11 pessoas, 2 homens e 9 mulheres. E por isso a opção por dormir num hostel e não dormir na rua, que poderia ter sido uma opção também. E é isso, essa foi uma experiência que ela nos colocou assim diante dos nossos próprios medos. E inclusive numa postura de questionar essa política do medo, que é algo tão recorrente nos nossos discursos sobre o espaço público. E tem uma situação que eu queria descrever aqui, que foi o momento em que a gente atravessava uma passarela de pedestres, chegando na Moca, na primeira noite, né? E muita gente com celular, com câmera na mão, entre nós, e todo mundo assim, guardem os celulares, tomem cuidado, prestem atenção, agora vai ser arriscado esse deslocamento e tal. E todo mundo muito tenso de atravessar essa passarela, porque é uma passarela estreita, que ela está ao lado de um grande viaduto, embaixo tem vários viadutos que passam, e todas as pessoas que nós encontramos nessa passarela foram mulheres, carregando seus bebês, acompanhadas das suas mães. Então eu costumo brincar que a gente estava esperando encontrar o lobo mau, e a gente encontrou a Chapeuzinho, a mamãezinha, a vovozinha. Então, assim, foi muito interessante essa experiência, porque nos colocou, assim, diante dessa equação, né? Do quanto é importante a gente estar na rua, o quanto é importante as mulheres ocuparem o espaço público, o quanto é importante as mulheres não terem medo, o quanto é importante a gente tornar o espaço público um lugar praticável, um lugar possível para que todas as presenças aconteçam. Porque senão a gente transforma ele primeiro imaginariamente e depois efetivamente no lugar do perigo, do risco e no lugar que não é adequado para todos os corpos. O audiotour pode ser apresentado então como essa experiência cinematográfica para os ouvidos. Eu vou explicar um pouco por que eu considero uma experiência cinematográfica, né? Então, aqui eu trago essa citação do Paul Zumthor, onde ele vai dizer que é verdade que mal conceberíamos que lendo no seu quarto você se põe a dançar e, no entanto, a dança é o resultado normal da audição poética. Eu gosto muito dessa citação porque ele vai dizer isso, né, dessa capacidade que a audição sonora, né, tem de modificar o nosso corpo, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E eu vejo que o audiotour faz um pouco isso com a gente, né? Então, os audiotours são modalidades artísticas que propõem um percurso a ser percorrido pelo espectador, enquanto ouve instruções por meio de um áudio veiculado por algum dispositivo sonoro. O espectador de um audiotour usa fones de ouvido e, na maior parte das vezes, percorre um trajeto previamente definido pelo artista, mas desconhecido para ele. Por esse motivo, o espectador pode ter a sensação de que experimenta uma deriva. Então, na minha tese, eu analisei muito essa relação da recepção, como é que o espectador lida com essa modalidade artística. E, em relação aos audiotours, quando você coloca um fone de ouvido com essas instruções, você não sabe para onde você vai. Então, enquanto espectador, você tem essa ilusão, essa sensação de que você está em deriva, porque você está sendo levado, você está sendo guiado. Enquanto para o artista, esse é um deslocamento
previamente determinado, né? Geralmente, ao se criar um audiotour, pensa-se num roteiro de texto paralelamente a um roteiro geográfico. E depois que a gente grava o texto e que a gente faz todas as proposições, tem todo um trabalho de ajuste desse áudio com o tempo que se leva para percorrer o espaço. Então tem o roteiro dramatúrgico, vamos dizer assim, e o roteiro geográfico, ele é o tempo todo cotejado para que a experiência flua da melhor maneira possível. Então, essas são algumas características, assim, para a gente pensar de um modo geral sobre o audiotour. E a associação ao cinema, eu acho que daria para a gente pensar da seguinte maneira: aquilo que se ouve é a faixa sonora. Então, a faixa sonora compreendida como texto, como música, como ruídos. Então, é toda uma composição, né, de uma peça sonora. O audiotour é uma peça sonora na qual se compõe com vários elementos textuais, sonoros, musicais, e a parte da faixa de imagem, que seria constituinte dessa experiência cinematográfica, fica a cargo do espectador, porque é ele que empresta o seu corpo para caminhar. Primeiro, é ele que aciona o audiotour, porque se eu colocar um audiotour e ficar sentada na frente do meu computador ouvindo, eu não vou ter experimentado ele na sua maior potência, eu vou ter apenas ouvido a faixa sonora dele. Então, o espectador empresta o seu corpo, porque existem dois tipos de audiotour que eu vou falar daqui a pouco, mas em todos os casos é o espectador aquele que aciona essa modalidade artística. E é ele também que recorta com o seu olhar aquilo que lhe interessa. Então, me parece que essa faixa de imagens, ela é composta. O espectador se torna, de algum modo, um coautor dessa experiência. Porque o artista não tem como controlar a direção do olhar do espectador. Então, é aonde ele para. Ele pode até determinar que, olha, no ponto tal você pare e observe tal coisa. Mas o enquadramento é dado pelo olhar daquele que vivencia a experiência. Então, eu acho que é interessante, por isso que eu gosto de pensar no audiotour como uma experiência cinematográfica. E eu tenho muito essa sensação quando eu experimento os audiotours. Então, agora chegamos nesses dois tipos de audiotours, né? A gente pode falar em audiotours que são ficcionais e em audiotours que são contextuais. Nos primeiros, as histórias são contadas, subvertendo-se os sentidos apreendidos do real e definindo camadas de significação distintas. Nos casos das peças ficcionais, as paisagens observadas se tornam visões que servem de base para fabulação, para invenção de outras realidades. Então, tem vários exemplos que vão nessa linha. E nos audiotours contextuais, a criação se relaciona com o próprio contexto, com o contexto real da cidade, de modo que o espectador é convidado a observar a cidade concreta, interagindo com os seus habitantes e refletindo sobre a sua organização. E aí, na tese, eu vou apresentar vários exemplos de audiotours, alguns ficcionais, outros contextuais. Tem essa passagem aqui que eu acho que é interessante ler, né, também de pensar ainda nessa ideia do cinema para os ouvidos, porque definir um percurso para uma peça sonora envolve a escolha de pontos de parada para a observação da paisagem. E esse modo de composição, na qual a imagem e som são sobrepostos no ato do deslocamento do espectador, aproxima-se dessa ideia de montagem cinematográfica, que era o que eu dizia há pouco, só que agora trazendo essa informação sobre a ideia de montagem, e que é uma montagem que ela é sempre transitória, e ela nunca está suficientemente finalizada, porque cada pessoa que realizar o audiotour realizará a sua própria montagem. Essa Anne Gonon é uma escritora francesa que fez todo um livro sobre intervenção sonora urbana,
que é um livro bem interessante, que ela vai falar sobre audiotour, ela se refere a esse cruzamento entre a arte contextual e a peça radiofônica, somada a uma atenção destinada às paisagens. Então, no caso dela, ela vai falar em peça radiofônica, como se, ao criar esse tipo de modalidade de audiotour, a gente fizesse uma arte contextual, e aí ela está fazendo uma citação direta, né, ao Paul Ardenne, que vai falar sobre essa ideia de arte contextual, e somada a uma ideia de peça radiofônica. Agora, eu gosto muito dessa associação com o cinema, porque a sensação que se tem é de que, como tem essa presença da trilha sonora e dentro da nossa cabeça, né, porque tá no fone de ouvido, então a sensação cinematográfica ela é muito recorrente, na minha opinião. A figura que é a precursora dessa modalidade, essa modalidade artística, né, é a Janet Cardiff, que ela vai trabalhar. A gente tem muitos estudos que falam sobre essa ideia desse efeito de presença que as obras dela propõem. Ela é uma artista que começa a se interessar por essas peças imersivas, nas quais o visitante pode se deslocar, mas ela vem das artes plásticas, então ela meio que se revolta contra a ideia de pintura e começa a experimentar essas ações nas quais o espectador pode entrar, né? O receptor pode entrar na obra, se deslocar dentro da obra. Ela vai criar uma série de audio walks que ela vai apresentar nesse livro chamado Janet Cardiff, The Walk Book, que foi escrito em colaboração com essa Miriam Schaub. E ela vai dizer que ela se inspira nos walking tours da Linda Montano, que foram sua fonte de inspiração. A Linda Montano, ela realizou em 1974 esses passeios a pé em São Francisco como trabalhos artísticos, mas ela não tinha nenhuma proposição sonora em fones de ouvido. Quem é a precursora mesmo dessa proposição de uma peça sonora é a Janet Cardiff. Mesmo que a Cardiff não se considere uma precursora nesse tipo de arte, ela criou 24 percursos sonoros, assim, numa época em que isso não era tão comum, né, na década de 90 ainda. E a Janet Cardiff, ela cria... os primeiros audiotours dela são muito assim... os dispositivos dos quais ela dispunha eram muito rudimentares. Então, inicialmente, era assim, era um gravador que ela depois conseguia transmitir para as pessoas por fita cassete. Então, ela vem desse momento, assim, primeiro eram fita cassetes, depois eram os CDs, e depois ela vai evoluindo junto com a tecnologia, e aí ela vai trabalhando com MP3, ela vai trabalhando com transmissão de onda por rádio, até chegar em algumas caminhadas que ela propõe hoje em dia, as mais recentes, que tem um iPad em que ela também tem a informação visual desse deslocamento, e a pessoa vai seguindo tanto um áudio quanto essas referências visuais. Trouxe essa citação aqui, que está nesse livro organizado pela Josette Ferrari, em que se diz que em seus passeios Janet Cardiff nos conta histórias. Entretanto, as suas narrativas não são clássicas, não estão encerradas por um início e um fim preciso, mas não tem uma grande unidade, nem de ação, nem de tempo. São fragmentadas, mesmo descosturadas, polifônicas, laminadas. Elas agregam materiais heterogêneos, ideias, pensamentos, alguns autobiográficos, outros históricos, alguns factuais, outros ficcionais, além de instruções. Então, eu tenho alguns exemplos aqui da Janet Cardiff, eu não vou falar de todos eles, porque eu acho que a gente não vai dar tempo, e eu acho que é interessante voltar nessa ideia do audiotour como essa modalidade artística que propõe instruções.
E isso foi muito interessante quando eu estava realizando a minha pesquisa, porque durante todas as minhas análises eu estava interessada em observar um certo potencial pedagógico que eu observo nessas ações. O que é esse potencial pedagógico, né? Ele é um potencial de aprendizado, de experiência, de possibilidade de que todas as pessoas que estão efetivamente envolvidas com essa arte contemporânea, elas são também produtoras de conhecimento. Elas também estão envolvidas num processo de aprendizagem e de descoberta enquanto elas realizam essas ações. A arte contemporânea ela é comumente associada a uma arte hermética, a arte de difícil acesso, a uma arte que é difícil de interpretar, de organizar, de interpretar, de aprender. E o que eu tento comprovar com a minha escrita é que, ao contrário, é que ela é uma arte que ela está ao acesso de todos, porque existem informações o suficiente para que a pessoa que está realmente interessada se envolva com ela. Então, eu destaco pelo menos assim 2 aspectos da arte contemporânea que está presente nessas ações. O primeiro deles é o quanto os artistas estão sempre disponibilizando seus programas de ação, ou mesmo quando eles não disponibilizam esse programa, que é essa iniciativa, que é esse modo de organizar, às vezes em um roteiro. Quem vai falar em programa de ação é a Eleonora Fabião. Então ela traz essa ideia do programa de ação como uma iniciativa do artista. E alguns artistas disponibilizam esses programas, e nos casos dos artistas que não disponibilizam esses programas eles são facilmente deduzíveis. Então, se eu pego uma determinada performance, mesmo que eu não conheça a iniciativa do artista, eu consigo deduzir. Eu consigo traduzir em pequenas frases, no infinitivo, qual foi o roteiro que esse artista seguiu para realizar esta ação. Então, isso é um determinado elemento que está presente nessas ações contemporâneas e que aproxima o espectador da ação. Então, o potencial pedagógico pode ser observado ali. E o segundo elemento que eu destaco é toda essa produção de materialidades, todos os registros, as escritas automáticas, as fotografias, os vídeos, os desenhos, os mapas. Tem muitos artistas que vão criar nessas outras materialidades um vestígio da ação que foi realizada ao caminhar, que nem sempre ela é observada no momento em que a ação está sendo realizada. Então eu enxergo nesses vestígios um potencial pedagógico, porque eu, como interessada nessa arte, eu posso mergulhar nesse universo do artista, eu posso mergulhar nessa experiência a partir desses registros que são trazidos, né? Muitas vezes, todo mundo que estuda performance vai ter acesso aos registros e muito raramente à realização das performances em si. Tanto é que, na medida em que a história da performance vai progredindo, as performances começam a ser destinadas às câmeras. Então, a importância do registro é uma importância que ela não é só numa ideia de uma atestação, uma comprovação de que o artista fez aquilo. Mas muito da história da performance é estudada a partir dos registros. Quem estava lá quando Chris Burden levou um tiro no ombro? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas estavam dentro daquela sala quando Chris Burden levou aquele tiro. Mas quem que estuda performance e nunca viu o vídeo do Chris Burden levando um tiro? Então nós acessamos esse tipo de arte a partir desses rastros. São esses vestígios. E os artistas começam a perceber a importância dessa produção. No caso dos audiotours, me parece que existe ainda uma outra dimensão pedagógica e que está, de certo modo, associada ao fazer do professor, que é essa formulação de instruções,
que é essa formulação de enunciados. Durante todo o percurso que é caminhado, existem instruções para serem feitas, tanto nos casos, tanto nos exemplos dos audiotours contextuais, quanto nos exemplos dos ficcionais. Seja fazer com que a pessoa vire à esquerda, seja fazer com que ela desça uma escada ou que ela observe uma determinada paisagem, isso é um modo de instruir. Tem um enunciado que precisa ser realizado ali. Então, me parece que aqui também a gente tem uma ideia aí de pedagógica, né, para ser associada. Esse daqui foi uma das primeiras ações de audiotour, né, dos audio walks, porque a Janet Cardiff não usa esse nome audiotour, ela vai usar audio walk. Esse é um dos primeiros audio walks da Janet Cardiff, que é um audio walk ficcional, mas ao mesmo tempo ele se vale de uma série de informações dessa cidade, de Münster, que é uma cidade na Alemanha. Então ela chega nessa cidade, ela observa, foi um audiotour encomendado, então ela observa que tem muitos velhos nas praças, tem muitas pessoas ainda que estão rememorando, lidando com as memórias da guerra, lidando com as memórias das perdas da guerra, e ela acaba fazendo esse audiotour que ela conta uma história de uma pessoa que está... de um senhor que conta de uma filha que ele perdeu. E aí ela vai associar a escrita dela à história de uma amiga que perdeu um filho e que ela começou a refazer todas as viagens que ela fez com esse filho e a refotografar os espaços onde ela esteve com ele. Quase como se com essa ação ela conseguisse reencontrar o filho. E aí ela associa nessa caminhada essa história com a observação efetiva do contexto, da cidade em que ela se encontra. E aí ela convida o caminhante, e aí vocês veem nessa foto aqui, tá meio escurinho, mas dá para perceber que é uma fita cassete, né? Que é um reprodutor de fita cassete, então. E aí, inclusive, tem uma narrativa, né? Conta-se que quando as pilhas começavam a ficar fracas, a voz começava a ficar mais lenta e os passos, e ela tem ela faz esse convite: venha comigo, caminhe nos meus passos, siga os meus passos, e às vezes ia ficando muito lento e a caminhada ia ficando mais demorada. Então eles tinham que voltar e trocar o aparelho. Nessa experiência aqui de 2004, que ela realizou no Central Park, chamada Her Long Black Hair, é uma experiência muito interessante porque ela encontra em um mercado de pulgas essas fotografias. São 3 fotografias dessa mulher, né? E são 3 ou 4 fotografias, acho que são 4 fotografias, porque tem essa daqui que é a fotografia da fotografia, e tem mais uma fotografia que ela usa, que é de uma exposição de uma exibição de cinema que aconteceu na entrada do parque. E aí ela vai articular essas imagens que ela comprou no mercado de pulgas, que ela não sabe quem tirou, que ela não sabe quem é essa mulher. E ela propõe todo um percurso dentro do Central Park que ela tenta desvendar, de algum modo, a identidade dessa mulher. E de quem a fotografou, e qual a relação dessas pessoas, e por que essas fotos, por que essa pessoa se desfez dessas fotos, por que essas fotos acabaram parando no mercado de pulgas, e ela ficou muito intrigada com isso. Então ela cria toda uma narrativa propondo um percurso que passasse exatamente pelos pontos em que as fotos foram tiradas. Inclusive aqui ela está segurando a foto na frente do lago no Central Park, onde a foto foi tirada.
e ela faz esse caminho. Então, quando o espectador chegava, eu acho que nesse momento já era CD, então ele recebia o CD, o aparelhinho, e ele recebia cópias das fotos, e ele ia sendo guiado pelo Central Park. Só que além de falar sobre essa camada ficcional que ela inventa, dessa história que ela cria a respeito dessa mulher, ela também conta a história do Central Park. E ela vai refletindo sobre essas camadas históricas que estão presentes dentro desse espaço. Então, quando atravessa esse túnel, por exemplo, ela coloca uma música que é um cara cantando uma música que remete ao contexto da escravidão, aos escravos e as pessoas, os trabalhadores que ajudaram a construir esse parque. Então ela cria muitas camadas narrativas dentro de uma mesma dessa mesma peça sonora. Então é muito rica a criação dela. Não se trata somente de uma criação ficcional, mas aquela citação que eu trouxe para vocês, que fala dessa composição fragmentada e um pouco quase desarticulada, assim, de vários elementos que estão sendo contados ao mesmo tempo. Então, é uma visita histórica ao Central Park, em alguma medida, e também é um encontro com uma história, com uma narrativa de uma pessoa desconhecida, né? E tem essa proposição, assim, ao mesmo tempo que ela conta a história, ao mesmo tempo que ela fala da história do lugar, ela propõe um ritmo para essa caminhada, ela propõe pontos de parada, ela propõe que o espectador também coloque o seu corpo, incorpore o seu corpo nessa criação dela. Então tem um lado, tem um tanto que é uma autoria de quem experimenta. Eu consegui, na época da pesquisa, ter acesso a um texto de uma menina que fazia um curso de performance numa escola em Nova York, que teve acesso aos áudios, porque a Janet Cardiff tem um site que é muito. Que estava incrível na época da minha pesquisa, porque você podia ouvir todos os audiotours na íntegra. Eles estavam disponibilizados gratuitamente. De um tempo para cá, quando fui fazer a revisão da tese para publicar o livro, eu voltei ao site e eu descobri que não existe mais nenhum áudio disponível. Então eu não sei se nesse processo de reconfiguração do site ela vai voltar a colocar os trechos, mas na minha última busca nesse site não dava para ver nenhum, para ouvir nenhum dos áudios. Mas quando eu fiz a pesquisa, eu ouvi todos. E aí essa menina também teve acesso a esse áudio e ela estava em Nova York e fez o audiotour num momento posterior das temporadas que a própria Janet Cardiff realizou. E aí ela conta que na época tinha nevado e que estava com muita lama, muito lodo no parque, então que ela não conseguia seguir os passos da Janet Cardiff. Porque ela faz isso, ela grava o som dos próprios passos dela no ambiente e ela coloca essa atmosfera sonora. Então isso foi algo que ela descobriu na primeira experimentação que ela fez, que foi numa floresta no Canadá, chamada Forest Walk, que ela fez um percurso pela floresta e ela registrou o percurso. Então tem barulho dela caminhando e tem toda a ambiência sonora daquele espaço. Ao criar a narrativa dela, ela devolve a ambiência do próprio espaço nesse contexto sonoro artificial que ela cria. Porque quando a gente coloca fone de ouvido, a gente acaba perdendo essa relação com o ambiente. Né? Claro que depende um pouco do fone, tem aqueles que tapam mais, tem os auriculares que tapam menos, mas assim, a tendência é que você pare de ouvir o entorno. E o que ela faz é que ela também traz essa camada do entorno. Então isso dá uma sensação assim, de uma hiperrealidade. Porque você está ali ouvindo uma série de informações, mas você também ouve a ambiência sonora do espaço. Então é bem interessante isso, assim, e o tempo todo
ela traz essa condução do ritmo do percurso pelo tempo do passo dela, né? E essa menina dizia que era impossível acompanhar o passo dela com o terreno escorregadio que ela encontrou na ocasião que ela fez. Aí essa experiência aqui é uma peça de teatro organizada por essa companhia francesa chamada Compagnie Suchis. Essa foto é de uma apresentação que eles fizeram em Marseille e eu assisti numa periferia de Paris, quando eu assisti. E é toda uma peça, eu gosto de trazer esse exemplo porque porque ela é uma peça que ela combina a audiotour com a presença da performer, que é essa moça de chapéu. Então, quando você chega para ver a peça, você recebe um cartão, tipo um cartão postal, com a foto do chapéu, dizendo assim: siga o chapéu. Então você sabe que a instrução está dada, o potencial pedagógico está revelado no momento que você recebe esse cartão. Por que eu gosto de falar desse potencial pedagógico? Porque quando um espectador vai ao teatro para assistir uma peça ou vai ao museu para ver uma exposição, ele sabe exatamente como ele tem que se comportar. Ele sabe que ele tem que se endereçar uma bilheteria, que ele tem que pegar que ele tem que pegar o ingresso, que ele tem que sentar num determinado lugar, que ele vai esperar, que pode ser que tem um café, que tem uma livraria, depois ele vai entrar, ele vai sentar, ele vai assistir. Então, todos os códigos da relação com a obra, eles estão pré-definidos, pré-determinados, socialmente instaurados, para quem já foi pelo menos uma vez na vida ao teatro. Quando você vai experimentar esse tipo de ação que é na rua e que envolve o caminhar, que a cena se desloca, que tem uma informação que é dada num fone de ouvido, a convenção não existe. Você não sabe como é que você tem que se portar. Você fica ali junto com as outras pessoas esperando para ver o que você tem que fazer. Ou quando você vai ver uma peça no banheiro, por exemplo, né? Onde é que você senta? Onde é que tem cena? Onde é que fica o espectador? Então você tem que... não tem convenção. E esses dados, que podem ser muito simples, como por exemplo um cartão escrito siga o chapéu, são muito importantes, porque eles localizam o espectador. Ele te dá uma segurança de que se você estiver seguindo o chapéu, você está certo. E era justamente isso. Você chegava, ficava no lugar que você recebeu o áudio, esperava um pouco, dali a pouco chega essa moça com esse chapéu. E aí o áudio começa. E aí o áudio está contando dessa moça que o áudio mostra revela, né? Não mostra, né? Revela sonoramente várias mensagens que foram deixadas para ela na secretária eletrônica dela. Você tem a impressão ao longo da peça de que essa é uma pessoa que fugiu, que desistiu, que não quer mais lidar com os problemas e as situações cotidianas e todas as pressões sociais, de trabalho, de família, de tudo. E aí você vai ouvindo essas narrativas dela e segue ela pela cidade. E ela foge, ela anda muito rápido. Em alguns momentos a gente tinha que correr atrás dela. E ela passa por estacionamentos, ela entra em vários espaços, em vários lugares, e a gente atrás dela e ouvindo pessoas falando sobre ela. Em alguns momentos é a própria voz dela e ela tá contando um pouco, justificando por que é que ela tomou essa decisão tão radical. Num dado momento, a gente vira numa esquina e a gente vê uma outra mulher igualmente loira, com um casaco parecido, com um chapéu parecido, muito parecida com ela, vestindo uma roupa muito parecida, seguida por um grupo de pessoas que a perseguem também. Então é um momento muito interessante da encenação, porque tem um espelhamento, que você descobre que são duas performers ao mesmo tempo, seguida por dois públicos, que tem um público que saiu de um ponto da cidade, um outro público que saiu de um outro ponto da cidade, que por um acaso você foi direcionado para um e não para outra. Então tem esse espelhamento das duas, depois elas se afastam e a gente acaba seguindo a original mesmo, até que a peça finaliza dentro de um supermercado, que você entra, rapidamente você perde ela de vista e começam a aparecer várias pessoas com esse mesmo chapéu.
e aí essa figura se multiplica, talvez numa tentativa de nos mostrar que todas essas aflições, essas angústias, elas são comuns a muitas pessoas e não somente a ela, que não se tratava de uma situação particular. E ao ponto de quando a gente sai do supermercado, passa uma das protagonistas a cavalo, indo embora a cavalo com esse tal chapéu. Então, eu acho interessante porque é uma performance que consegue associar o audiotour à presença física de um performer. E na França isso é chamado de teatro, tá? Assim, eles não chamam isso de outra coisa lá, isso estava na programação teatral. E aí, por último, tem esse outro audiotour que também é um audiotour ficcional, que é esse audiotour criado pelo coletivo argentino Bineural, chamado Monocultur, né? Bineural Monocultur. Esse bineural é uma referência a esse tipo de difusão do som no audiotour, de modo que você tenha a impressão de que o som está do lado direito ou do lado esquerdo. Então é um tipo de registro do som e de difusão do som que permite com que você tenha uma certa sensação de imersão. Então tem um audiotour, por exemplo, do Rimini Protocol, que foi bastante discutido e que percorreu várias cidades do mundo, que é um audiotour contextual, que ele fala sobre os espaços mesmo, que é o Remote X, que teve o Remote São Paulo. Eu assisti na França também, em Paris, em Avignon, mas eles fizeram em Moscou, fizeram na Cidade do México, fizeram em vários lugares, e que você põe o fone e você tem sempre essa impressão, assim, você cria um efeito de presença, porque você ouve, por exemplo, você chega num determinado lugar, num ginásio, e você ouve uma bola quicando. E a bola quica de cá e de cá. Você enxerga a bola. A bola, você só tá ouvindo a bola não tá lá. E você vê a bola, porque você ouve ela. Pá, 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 pá. Ela quica em diferentes lugares do espaço. Então a ideia do bineural é um pouco isso. E esse La Culpa La Tiene Niemeyer, ou A Última Trilha de JF, foi um audiotour ficcional criado aqui para São Paulo, que começava no Sesc Consolação e conta-se a história de uma investigação a respeito do desaparecimento de uma moça. E que é uma moça que ela registrava alguns áudios pro amigo que ela vem para São Paulo do interior procurar esse amigo que tá aqui, que provavelmente é uma pessoa pela qual ela é apaixonada. E ela vai deixando áudios para esse cara e o investigador acha esses áudios dela, mas não a encontra. E ele vai compartilhando com a gente e ele chama a gente do nome do seu ajudante nessa investigação. E ele vai dizendo: olha, fulano, toma cuidado, presta atenção na hora que você for atravessar a rua. Os carros nessa cidade, eles não estão de brincadeira. Então, eles encontram um modo ficcional de te dar uma função como um personagem e de te passar essas instruções bem práticas dentro do contexto ficcional. E é quase assim, dando uma bronca no espectador, sabe? Presta atenção, você não vai ficar aí parado mais tempo. E aí ele te leva a percorrer vários espaços da cidade, te leva para dentro da Igreja da Consolação, depois a caminhar ali pela pracinha ali no centro, do lado da Biblioteca Mário de Andrade. Depois a gente termina a peça, que é nesse ponto de vista que essa menina tá aqui, que é em cima do Copan. E esse é um audiotour que ele também estava disponível, e eu não sei em que ponto que ele tá mais, mas que no site do Bineural você conseguia acessar o audiotour na íntegra, né? E aí eu teria ainda um último exemplo para falar um pouquinho do audiotour contextual, que é um audiotour que foi criado pelo Dodecafônico em 2014, se eu não me engano, chamado Procedimentos para Deslocar-se na Multidão.
E esse audiotour, ele é um audiotour totalmente contextual para ser realizado em lugares onde muitas pessoas se encontram, ou seja, totalmente inadequado para o momento atual. E a ideia então era que você colocasse o fone, fosse para um espaço cheio de gente e de preferência que tivesse nesse momento assim de final do dia ou começo do dia, entrada de estação de metrô ou os espaços mais centrais com mais frequência de pessoas, e tinha toda uma proposta para você se relacionar com a multidão. Então, de se aproximar das pessoas, esbarrar nas pessoas, ir andando olhando no olho da pessoa, ir olhando e desviar. E eram várias propostas corporais de uma certa fricção do corpo com esse espaço da multidão, com esse espaço dessa sobrecarga de pessoas, né? Então, assim, não realizem atualmente esse audiotour, por favor, mas ele está disponível para baixar no site do Dodecafônico. Então tem as referências que eu usei, o Michel Dissertot, esse textinho escrito aí, o livro organizado pela Josette Ferral. Nesse livro tem todo um dossiê sobre a Janet Cardiff, foi de lá que eu tirei aquela citação, a minha tese e o site do Dodecafônico, onde é possível baixar esse e outros audiotours que vocês quiserem experimentar.